Todo mundo fala muito de estresse, todo mundo fala muito de medo, todo mundo fala de ansiedade, mas não diferencia. A coisa mais importante é que a gente saiba que ansiedade, medo e estresse praticamente são a mesma coisa. E a gente vai fazer essas pequenas diferenças. E tem a ver com o mecanismo do nosso cérebro que foi projetado há muito, muito tempo atrás e que já veio de fábrica, já veio no nosso DNA, para nos proteger, para fazer com que a gente sobrevivesse e para fazer com que a gente chegasse até aqui. Certamente, se não houvesse o mecanismo do medo, da ansiedade, do estresse, nós não teríamos sobrevivido para contar a história da nossa espécie e não estaríamos aqui. Com certeza, não estaríamos aqui. Então, estresse. O que é o estresse? O estresse é o mecanismo, são as alterações bioquímicas que acontecem no organismo quando eu vivencio uma situação de medo ou de ansiedade. Medo e ansiedade são a mesma coisa, são primas e irmãs, são as duas faces de uma mesma moeda. A diferença é que o medo, eu tenho exatamente o que me causa essa reação de fugir ou de lutar. Por exemplo, os homens primitivos tinham medo de animais maiores e que eles tinham que sair para caça. Então, isso é medo. Ansiedade já é um medo subjetivo, não é algo que eu diga, eu tenho medo disso. É que nem, por exemplo, pessoas que dizem que têm medo de barata. Eu nunca vi uma manchete de jornal dizendo barata mata a mulher paulada depois que ela identifica ela na pia. Nunca, não existe isso. Mas por que isso ocorre? Porque esse mecanismo do medo, da ansiedade e do estresse está tão bem marcado no nosso cérebro, porque a gente tinha que sobreviver. E sobrevivemos. Um mecanismo absolutamente perfeito. Aí a gente vai perguntar agora, e agora? Quais são os nossos medos? Qual é a nossa ansiedade no mundo moderno? Mudou. Provavelmente o homem primitivo jamais imaginou que a gente ia ter medo de atentado terrorista dentro de sala de aula, que a gente ia ter medo de sequestros, que a gente ia ter medo de autoestradas, que a gente morreria tanto pilotando ou dirigindo de forma inadequada carros. É óbvio que a gente vem evoluindo, mas o cérebro da gente ainda mantém esse circuito de sobrevivência, de alerta, de perigo, praticamente igual. E o que mudou então? Porque vocês vão dizer assim, o homem primitivo, ele precisava caçar, ele precisava arrumar um lugar para se abrigar, ele precisava pegar um animal para pegar sua pele, para se vestir, ele precisava de muitas coisas. Hoje, praticamente, nós não temos gasto energético em sobrevivermos em termos de comida, em termos de abrigo, em termos de alimentação. Por que então que a gente vive adoecendo de tanto estresse, de tanto transtorno de ansiedade, como pânico, como toque, como ansiedade generalizada? O que aconteceu? Se o nosso mecanismo de alerta, que era tão preciso para quando éramos homens muito primitivos, lá no período paleolítico, neolítico, o que aconteceu se hoje a gente não tem tantas ameaças? Qual era o sentido da vida para um homem primitivo? Sobreviver. Qual é o sentido da vida do homem moderno? Ele tem toda a inteligência a seu favor. O grande problema é que a gente não sabe qual é o sentido da vida, nem o propósito da vida. O sentido da vida, seja quem for, para qualquer um de nós, é usar nossos talentos, nosso dom e fazer isso para sermos pessoas melhores para nós e para os outros também. E o propósito é compartilhar isso com o máximo de pessoas. Então, o propósito da nossa vida é dar sentido a ela. E nós não temos feito isso. Nós estamos vivendo exatamente como viviam nossos ancestrais, tendo medo de tudo, querendo controlar tudo. Nós ganhamos inteligências, mas queremos controlar o mundo. Não vamos controlar o mundo. Se a gente não quiser engordar as estatísticas das pessoas que no futuro vão adoecer de ansiedade, depressão, suicídio e vícios, compulsões em geral, a gente vai ter que rever a nossa evolução. E vai ter que entender
que a nossa inteligência tem que ser melhor usada. E usada para que a gente possa, de fato, evoluir. De alguma maneira, a gente começou a entender que o ser feliz, ou estar feliz, ou o sentido da vida, era algo em manada, que foi vendido para a gente. Né? A gente tem muito medo hoje, subjetivo, de não ser bem sucedido, de não tirar a nota que acham que a gente merece, de não ter condições de comprar as coisas que dão status. Mas a gente esqueceu que esse não é o sentido da vida. Até porque, gente, qual é o sentido da vida, racionalmente falando? A gente nasce carequinha, sem dente e sem saber nada. Aí a gente leva anos aprendendo, crescendo o cabelo, trocando os dentinhos. E aí um belo dia a gente começa a envelhecer e perder isso tudo. Também o nosso conhecimento acumulado. Qual o sentido lógico disso? Nenhum. Nenhum sentido. E isso significa que, de forma totalmente burra, a gente continua acionando os mecanismos de medo e ansiedade como éramos quando éramos homens primitivos. O que nós temos que fazer se a gente não quiser adoecer de ansiedade? Existem outros circuitos, muitos outros circuitos dentro do cérebro. E os circuitos que vão fazer a gente cumprir o nosso sentido da vida, dar sentido à vida, de sermos melhor para nós e para os outros, ele começa quando a gente começa a usar outros circuitos do cérebro que estão muito pouco utilizados, que são os circuitos da empatia, o circuito da gentileza e o circuito da compaixão. As pessoas falam muito disso, mas não praticam. Eu vejo muita gente ter empatia, mas empatia por empatia, gente, é nada. Empatia significa que eu me sensibilizo com o sofrimento do outro, ok? Mas o que eu faço para mudar o sofrimento do outro? Se eu não tiver compaixão, eu não faço nada. A compaixão é que me faz agir para diminuir o sofrimento do outro. A gentileza é um circuito que a gente pratica e que a gente vai abrindo novos circuitos no cérebro. Quem de nós se programa aqui para fazer coisas desse tipo? Aí depois fala assim, eu ando tão estressado. Não tem jeito, um circuito antigo, como era o circuito do medo, da ansiedade, ele só vai ser desativado ou mais ou menos equilibrado se a gente acionar outros circuitos. E os circuitos que nós temos que acionar são os circuitos da solidariedade, o circuito da gentileza, da generosidade. Só assim nós vamos ter menos ansiedade, vamos ter menos medo e vamos viver num mundo um pouquinho melhor. Não é uma utopia o que eu estou falando, é simplesmente um conhecimento em cima daquilo que o cérebro mostra para a gente. Nós ganhamos um cérebro novo, mas utilizamos ele como se ele ainda fosse velho. A culpa é nossa. Por quê? Porque a gente não usa o conhecimento para mudar as coisas. A gente hoje, a grande maioria das pessoas, vive em movimentos de manada. Não precisa muito, a gente vai a um shopping, se tiver uma loja cheia, todo mundo quer entrar na loja cheia. Ninguém quer na vazia. Então a gente anda reproduzindo comportamentos. E se a gente para a pessoa e fala, qual o sentido da sua vida? Ter filhos, família, constituir uma família, ter um trabalho, não é o sentido da vida. É o meio para se chegar ao sentido da vida. Porque o sentido da vida, gente, é a gente que faz. Dar sentido à vida talvez tenha sido o que um cérebro tão maravilhoso nos fez ver. Eu não tenho sentido lógico. Se não tem, eu tenho que dar sentido a isso. E dar sentido a isso é lembrar que nós estamos aqui não para sermos satisfeitos o tempo todo, para poder estar alegre o tempo todo. Nós estamos aqui para evoluir. E a evolução passa por sair da zona de conforto, ir em direção ao outro. Queremos ou não, nenhum de nós está desconectado do outro. Se a gente não entender isso e não aceitar que a vida é breve, é passageira, mas que nós estamos aqui para evoluir, a gente vai o tempo todo estar em estresse porque a gente quer mudar o que não pode ser mudado.
A gente quer ser eterno, mas a gente não é. Justamente não podemos ser eternos, porque senão não cumpriríamos nossas tarefas. E outra coisa, se a gente não conseguir entender o sentido da vida e o propósito da vida, que é distribuir isso, abrir essa generosidade através dos nossos talentos para todos que estiverem ao nosso redor e o máximo de pessoas que a gente tiver, nós também não conseguimos a tal da evolução espiritual. O que é evolução espiritual? E não estou falando absolutamente de religião. Eu estou falando de espiritualidade. E espiritualidade tem a ver com sermos melhores e entendermos que nós passaremos, mas a humanidade continua. E a gente tem que ter o compromisso de passar o bastão para as pessoas que virão. Se eu me ponho no mecanismo absolutamente egoísta, né? Uso todo o meu circuito de sobrevivência para competir, para querer o mal do outro, para não ter a gentileza, eu seguro o conhecimento, eu estou adoecendo, sem perceber. E isso não é o meu só, o meu ponto de vista. As pessoas estão adoecendo exatamente por isso. Vamos ter muitos mais quadros de ansiedade? Vamos, porque as pessoas ainda não entenderam que estamos de passagem. E a evolução espiritual, no fundo, seria a nossa conexão com tudo que há de melhor no universo. Uns chamam de Deus, outros chamam de Alá, outros chamam dos orixás, não tem a menor importância. A importância é que a gente possa se conectar com essas energias para que a gente se reabasteça e possa dividir isso entre todos nós. Existirá adoecimento? Sim, mas muito menos, porque a gente vai praticar o desapego. O desapego de não sermos eternos, de não termos a pretensão de mudar as pessoas. As pessoas mudam quando elas querem. E eu não conheci nunca algo mais revolucionário do que o conhecimento. A gente não deve aceitar aquilo que dizem pra gente. A gente deve estudar para que a gente possa, de fato, dizer: eu estou agindo assim porque isso me faz bem. Por exemplo, se você praticar uma gentileza, você vai se sentir bem. Aí você vai falar assim: não me senti tão bem no início. Faça a segunda, faça a terceira. Porque o mecanismo da competitividade, do medo, ele está acionado há muito tempo. Os mecanismos da gentileza, da empatia, da compaixão, ele precisa ser ativado. Até porque a gente entende que não dava para ser tão empático ou gentil num planeta que a gente não tinha nada. A gente não tinha como comer, a gente não tinha como se abrigar, a gente não tinha como fazer essas coisas. Mas hoje nós temos. E o que a gente está fazendo? A gente se comporta como crianças que querem seus brinquedos sozinhos para a gente. Enquanto qualquer um no mundo estiver mal, nós também estaremos. É difícil raciocinar assim, mas a física quântica prova que não estamos desconectados de nada. Ao ferir uma pessoa, você se fere também. Ao fazer mal para uma pessoa, pode ter certeza que você estará fazendo mal para você também. Se a gente não entender que essa base do adoecimento está na nossa mão, está no nosso conhecimento, a gente vai evoluir para adoecer. Eu nunca vi uma pessoa que esteja ciente do sentido da vida real, do propósito da vida real, e que acredite na transcendência da vida, energeticamente falando, que pare para adoecer. É difícil. Mas a grande dificuldade é que a gente tenha essa noção. Então, assim, eu peço a vocês que, se não levarem nada daqui hoje, que levem, que se respondam: qual o sentido da minha vida? Se você responder só coisas práticas, tem alguma coisa errada. O seu filho, a sua família, isso tudo é o meio, mas não é o fim do sentido da vida. O sentido da vida é muito maior. E aí, se a gente pensar bem, tem um toque divino na evolução espiritual? Acho que sim. Eu chamo Deus do designer do universo, por quem eu tenho profunda admiração. Principalmente porque ele criou e fez a coisa mais extraordinária do mundo, que é o nosso cérebro. Se a gente entender, se a gente for lá atrás, né,
nos filósofos antes de Cristo, nos filósofos pós-Cristo, a gente vai ver que a definição de ser humano é a definição de um indivíduo que aproveita a sua vida para, em cima de valores, virtudes, o que são virtudes? Prática desses valores. E conhecimento se tornar uma pessoa melhor. A essência humana é alguém que constrói a si mesmo uma pessoa melhor, para que ela deixe uma assinatura na existência e que você possa olhar e falar assim, aqui passou um ser humano que deixou um legado, e não estou falando legado de grandes coisas, porque as pessoas acham que quando a gente fala legado é de Steve Jobs ou Gandhi, Mahatma Gandhi. Não, uma pessoa que se torna uma pessoa melhor, ela já está se tornando melhor para ela e para o mundo. Então o legado é evoluir, é fazer da vida uma estrada onde eu estou caminhando para ser melhor para mim e ser melhor para os outros. Isso é a função do ser humano. Se você não entende que isso é a função de qualquer ser humano, você vai usar a vida em vão. Você vai jogar essa vida para simplesmente contar dias, né? Eu não usaria a palavra trabalho, porque parece que é uma coisa trabalhosa, uma coisa difícil. Ser um ser humano mesmo, em essência, é a nossa função. Por exemplo, se você pensar, qual é a função do sol? Aquecer, iluminar. Qual é a função de uma árvore? Fazer fotossíntese, gerar oxigênio. Qual é a função de uma baleia? Nadar, comer outros peixes. Então, assim, toda a existência, toda a natureza tem uma função. Cada ser vivo e até não vivo tem uma função. Uma pedra, qual a função da pedra? Ser um objeto absolutamente resistente, para que eu possa fazer construções. Né? Eu não faço construção de coisas que não resistem ao tempo. Né? Então, da mesma maneira que tudo na natureza tem a sua função, o ser humano também tem a sua função. A diferença é que o ser humano tem a inteligência racional e tem a consciência para guiar esse desenvolvimento. Então, por exemplo, a mente, né, a razão desenvolve a minha maneira de ser, racional. Já o meu coração, o meu sentimento desenvolve a minha alma. Né? Então, quando você vê que existir como ser humano é cumprir essa função, né, de agregar valores, de agregar ações em cima, pautada desses valores, e reunir conhecimento para que você possa escolher valores melhores e práticas melhores, você entende que tudo que está em volta é em vão. O grande problema que o ser humano tem de admitir isso é que ele não admite que ele faz parte da natureza. Então ele se acha acima de qualquer ser vivo. Ele é superior. Aos animais, exatamente. Superior. Então ele não acha que ele tem uma função, ele acha que ele vai construir a função. Eu acho que a gente pode até construir a função, mas não podemos deixar de ser seres humanos. E seres humanos é exatamente isso, aumentar o nível da nossa consciência. O que é a nossa consciência? É observar. Porque tem uma coisa, os pensamentos, eles por si só não fazem a evolução. Eu penso uma opção de coisa. Agora, quem é que escolhe os pensamentos no sentido de eu vou usar o meu talento para isso? É a minha consciência. A mente, o cérebro, ele só produz pensamentos, como várias outras formas de vida tem. Agora, como eu trabalho isso para o meu desenvolvimento, aí é o meu nível de consciência, que é algo que está acima da existência material. Então, o que ela está colocando, eu acho que eu falei aqui de uma forma geral, da essência do ser humano. Mas se a gente for pensar de uma forma prática, talvez ela não tenha ainda entendido que ela tem essa função. A coisa mais fácil para fazer, para você começar a trilhar essa estrada de ser um ser humano de verdade, dar dignidade à sua vida, é procurar seus talentos. Porque o talento é algo que lhe foi dado.
de alguma maneira, por alguma força, que você pode acreditar que seja lá qual for, e que você tem maior facilidade para fazer aquilo e fazer melhor. Se você escolhe os seus talentos, identifica seus talentos e bota ele a serviço da sua existência, você está dando sentido à vida. Você está dando sentido à sua existência através dos seus talentos. E se você pega isso e faz como propósito de vida, fazer o seu talento também atingir outras pessoas de forma positiva, aí você está fechando um ciclo onde certamente você vai dar dignidade ou vai fazer valer essa sua essência humana. Com certeza. Tudo. Estudo. Ler. Não, mas não é ler qualquer coisa. Porque eu vejo muita gente falar assim, vamos ler, vamos ler. Tem uma opção de bobagem para ler, entendeu? Tipo assim, gaste tempo em ler coisas que realmente vão te somar, que possam ser material de reflexão, de crescimento. Então, assim, a gente tem uma coisa de entretenimento, as pessoas querem se divertir, mas o crescimento humano passa por conhecimento, e nem sempre diversão vem com conhecimento. Então, assim, essa coisa que as pessoas têm de estudar uma coisa chata, estudar uma coisa que te dá a possibilidade de ser alguém melhor, porque você precisa de conteúdo. Eu vejo muita gente falar sobre muitas coisas, se posicionar sobre muitas coisas, mas é tudo posicionamento em massa. Viu alguém falar que aquilo é bacana e sai reproduzindo, não sabe nem do que está falando, não tem ideia de onde vem. E não tem como a gente tentar ser um ser humano melhor sem beber na água de pessoas que vieram antes da gente e já fizeram isso. Se a gente pensar bem, por exemplo, os filósofos clássicos, Platão, Aristóteles, Sócrates, Epícoro, Epiteto, são pessoas que você vai ver ali, eles não tinham tecnologia, não tinham WhatsApp, não tinha nada. E eles falam tão profundamente da essência humana, só que tem que a gente acha assim, mas isso é antigo, não vale. Vale. É que nem a questão do herói. Nós precisamos de herói? Precisamos. Muito de herói. Porque o herói nos inspira. O herói não é que ele seja muito acima da gente. Ele está 2, 3 passos na nossa frente, para que a gente possa ver e ter como exemplo. Né? Porque se ele estivesse tão acima, eu não teria inspiração nele, entendeu? Então a gente precisa de heróis que são pessoas que deram um passo a mais que a gente. Não são tão extraordinários, deram um passo a mais. E isso é importante para nos inspirar. Talvez a linguagem seja um pouco mais hermética, mais fechada, porque se falava de outra maneira, né, naquela época. Mas sempre tem, e hoje com o conhecimento da internet, você tem pessoas maravilhosas falando sobre filosofia de forma agradável que você possa entender. Se você não entender, se entender o autoconhecimento e não entender o conhecimento do ser humano, que o ser humano está aqui há muito, 200 mil anos, como Homo sapiens, se você não estudar um pouco disso, você não vai entender de você, porque você descende disso. Então, assim, a gente tem que estudar história, a gente tem que estudar filosofia, a gente tem que estudar um pouco de psicologia, um pouco de medicina, porque nós somos assim. Não é à toa que, por exemplo, os grandes filósofos eram pensadores, não eram filósofos. Nós que chamamos de filósofos. Porque se você for ver, por exemplo, Newton estudava, era filósofo, era cientista, era físico. Você vai a Leonardo da Vinci, gastronomia, engenharia. As pessoas, como não tinham tanto entretenimento, as pessoas estudavam mais. Os grandes gênios se fizeram quando não tinha distrações, entendeu? Então, hoje a pessoa acha que vai estudar, você é engenheiro, então não vou estudar mais nada, como se isso fosse um grande peso. Não é. Eu descobri que o oposto de depressão é felicidade. De alegria é tristeza. Mas alegria, de depressão... Tristeza, isso. Felicidade. Muito. A alegria é uma emoção momentânea, no qual eu me sinto bem ao sentir, tá? E eu também contagio as pessoas ao meu redor com alegria. Tá? Mas é uma emoção passageira. Uma conquista de um campeonato de futebol. Você tem uma alegria imediata, uma emoção imediata, né, que me contamina e contamina os que estão ao meu redor. Felicidade já é bem diferente. Felicidade é um estado, uma construção. Tá? Aí você vai falar, mas Bia, o que é felicidade? É claro que é bem complexo. Mas vamos supor assim, o que é felicidade para o Sol? Se você tivesse que chutar. Pro? Sol. Astro-rei.
O que é felicidade para uma macieira? Dar frutos. É o Dar propósito, frutos. então? Claro. Agora, qual o propósito do ser humano? Porque assim, nascemos todos humanos. Agora, virar ser humano é um processo de construção. Tanto que eu digo no livro que felicidade é verbo. Porque você tem que praticar. Você tem, claro. Você aprende a ser mais feliz? Você aprende a descobrir o seguinte: se o sentido da vida do sol é aquecer, o sentido da vida da macieira é dar maçã, qual o sentido da minha vida? Porque o grande problema do ser humano, Vilela, é que ele se esquece que ele é um animal, como outros quaisquer, né? Um ser como outro qualquer. Nós estamos aqui, por exemplo, para evoluir e não para ser feliz. Então, no momento que eu coloco assim, qual é a minha missão? E eu trilho o caminho para chegar nessa missão, eu estou sendo feliz. Eu estou no caminho da felicidade. Eu estou gerando o que a natureza espera de mim. A natureza espera de mim. Tanto que as coisas inúteis acabam com o tempo. A natureza não suporta inutilidade. Por exemplo, as coisas que são concretas e verdadeiramente feitas de boa intenção, elas quase são eternas. Tem um ditado que diz assim, todo mundo teme o tempo teme as pirâmides do Egito. Maravilhoso! Exatamente. Por quê? As pirâmides do Egito foram feitas com uma tal intensidade e intenção que aquilo vai estar lá daqui a 100, 200, exatamente. Então, a natureza exige que tudo que você bote a mão, você o faça com uma missão, com propósito, com sentido, porque senão você está fora do game. Vendo aí o seu livro, tá fora do game. O game da vida tem que ser um game de compartilhar, tem que ser um game de buscar o meu sentido e propósito. Aí você vai falar, tá, Bia, mas como é que eu sei? Porque o sentido tem a ver com o que lhe foi dado. Apesar de nós sermos animais como os outros, mas para a gente foi dado uma coisa chamada livre-arbítrio e a capacidade de refletir e de pensar. Melhor presente e o maior problema. O maior castigo. Porque castigo. Se você não sabe usar. Exato. Porque todos os outros, por exemplo, o sol ele não pode escolher. Não. Você já pensou se o sol levantar? Eu já não estou a fim de aquecer vocês. Não. Um cachorro ele não pode não ser o cachorro. O instinto de cachorro. Exatamente. Como tudo ao redor. Mas com a gente é diferente. É verdade. Isso é a grande diferença. Que a gente pode escolher. A gente pode escolher. Mas o que acontece? A gente esqueceu que a gente tem esse sentido e propósito. Porque o sentido tem a ver com o que a natureza te deu para que você saiba para onde você vai caminhar. Então o sentido tem a ver com os talentos e dons que a gente ganha. Tem a ver com aquela parábola que tem na Bíblia dos talentos, lembra? Tem a ver, beleza, te corta. Então, em que assim, sentido de fisicamente e emocionalmente? Em todos os sentidos. O que não dá frutos, de alguma maneira, aquilo vai se perdendo. Não tem como. É uma regra da natureza. Você está aqui para servir. Por exemplo, a água não bebe a água. A macieira não come a maçã. Então, assim, nós temos a obrigação de descobrir o sentido da vida e aí o universo é tão bacana que ele te deu dicas, que é o tal do talento. Ninguém tem um talento por nada. O que acontece é que as pessoas, em geral, se você não tem uma boa educação, as crianças vêm com talentos muito claros. Aí o que acontece? Pelo menos na minha geração. Não, isso aqui não faz desenho não, que agora você tem, não vai dar dinheiro. Não, isso você não faz. Hoje as coisas estão mudando, porque tudo é capaz de gerar dinheiro. É verdade, qualquer coisa. Se tem essa intenção. Eu só gosto de jogar videogame, nunca que na minha época falava, você ainda vai ganhar dinheiro com isso. Não, é vagabundo. Exatamente, era vagabundo, não vai dar pra nada. Isso se falava. Então, no sentido, se você tem uma educação legal, você detecta no teu filho desde muito cedo qual é o sentido da vida dele, que é exercer aquele talento, exercer aquele dom, aprimorar, receber outros e tocar à frente. Agora, e o propósito? O propósito é quando eu pego isso para transformar a minha vida numa pessoa melhor e também depois eu compartilho. Então, quando eu pego o sentido e compartilho, aí eu atinjo a glória da vida. Vamos lá. Então, vou ter que dar uma entradinha. Se você for pensar assim, o sentido da vida, qual o sentido da vida se a gente for observar pela forma lógica? Você nasce carequinha, sem